Salve, apaixonados pela história romana. Hoje, dia 21 de abril, no dia do aniversário da cidade de Roma, irei inaugurar no canal o setor das entrevistas impossíveis, ou no nosso caso, que amamos Roma e a sua história, talvez seja mais correto dizer as entrevistas dos sonhos, ou seja, conversar com alguns dos grandes protagonistas eternizados pela história. Essa primeira incursão nos levará no interior dos turbulentos corredores do poder romano para conhecer a história de uma das figuras mais enigmáticas e controversas do Império, a imperatriz Valéria Messalina, esposa do imperador Cláudio. Neste encontro, que desafia o tempo, nosso objetivo é ir além dos escândalos que ecoaram por toda Roma e conhecer a mulher por trás da lenda. Esta entrevista, com as declarações e mensagens de Messalina, embora fictícia ou imaginária, como preferirem, reflete a essência da história da famosa imperatriz romana. Um alerta atemporal sobre os perigos da ambição desmedida e da busca por poder e prazeres efímeros. Vamos, portanto, explorar a ascensão de Messalina ao ápice do poder, sua influência na corte imperial e os eventos chocantes que marcaram a sua poderosa e turbulenta passagem pela história. Através de perguntas que confrontam sua ambição, seus relacionamentos e as consequências de suas ações, buscaremos ir além da imagem de libertina que frequentemente a define. Mergulhemos, então, nesta exploração imaginativa, onde procuraremos entender as motivações, as pressões e o contexto que moldaram a vida de uma imperatriz cuja história continua a fascinar e a gerar debates acalorados. Esta entrevista aborda temas sensíveis e a interpretação da história de Messalina pode variar de acordo com as fontes. O meu objetivo foi explorar essa complexidade, mas sempre restando, acrescento a palavra infelizmente, dentro de um contexto imaginário. Vamos lá, então, tentando abrir uma conexão com o mês de abril do ano Domini 45, em um período ainda in alta de nossa imperatriz. Melhorando o mais possível a conexão, a nossa imperatriz chegou. Imperatriz Messalina, seja bem-vinda e muito obrigado por se juntar a nós para conceder esta entrevista. Salve quisque a 21º século, hoc magno est que se apud. É muito bom estar com a senhora para todos nós também. Para começar, fale-nos um pouco sobre a sua vida na corte romana. A vida na corte é um turbilhão de poder, intriga e prazer. Como esposa do imperador, tenho acesso a tudo, mas também estou sob constante escrutínio. Uma liberdade ampla, mas sempre vigiada por alguém. A sua reputação é de excessos sexuais. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Primeiramente gostaria que não me chame de senhora, você não é o meu súdito, então prefiro que me chame de Valéria ou de Messalina, mas se achar mais charmoso de vez em quando pode me chamar de imperatriz. É sempre gostoso ser lisonjeada.
Agora, respondendo sua pergunta, posso afirmar que os rumores são sempre exagerados. Digamos que aproveito os prazeres da vida ao máximo sem me preocupar das opiniões alheias. Obrigado, Messalina. Farei isso então. Há histórias de que competiu uma vez com uma prostituta em um concurso de resistência sexual. O poeta satírico Juvenal disse: lassata viris nondum satiata recessit, que em português significa parou porque cansada, mas não satisfeita de homens ainda. Isso é verdade? As histórias contam que sim, e que eu venci. Foi uma pequena competição amigável. Mas quem pode acreditar em tudo que dizem sobre mim? Tá certo. E como conciliava seus deveres como imperatriz com seus casos extraconjugais? Cláudio é um homem ocupado com seus próprios interesses. O poder me dava liberdade para buscar meus próprios prazeres. Eu fazia o que queria e quando queria. E quem ousaria me impedir? Provavelmente ninguém. O seu caso com Caio Cílio foi notório. O que o atraiu nele? Cílio era jovem, bonito e apaixonado. Um verdadeiro contraste refrescante com Cláudio. Se casou com Cílio em uma cerimônia pública, enquanto ainda era casada com Cláudio. Mas por quê? Um ato de desafio, talvez. Uma forma de mostrar meu poder e desprezo pelas convenções. Tudo bem. E o seu casamento com Caio Cílio foi um ato de amor ou de rebelião? Foi uma declaração de independência. Eu não era propriedade de Cláudio, ele sabia muito bem disso. Eu tinha os meus próprios desejos. Messalina, como se sentia em relação ao seu marido, o imperador Cláudio? Cláudio era um homem inteligente, mas ingênuo e facilmente influenciado. Eu o manipulava com facilidade, como também parte dos pretorianos a proteção dele. E qual era a sua opinião sobre o poder e a influência que você exercia na corte romana? O poder é um jogo, e eu sabia jogá-lo bem. Também ter influência sobre os outros me divertia muito. A senhora, aliás, você, se considerava uma mulher à frente de seu tempo? Eu era uma mulher que não se curvava às regras. Vivia a vida que queria, sem me importar, como mencionei antes, com o que os outros pensavam de mim e de minhas atitudes. Imperatriz, quais eram seus passatempos favoritos? Festas, jogos, apostas e, claro, homens, muitos homens. Teve filhos com Cláudio. E como era o seu relacionamento com eles? Sim, duas criaturas maravilhosas, Cláudia Otávia e britânicos. Eu os amava, mas eles eram apenas peões dentro do meu jogo de poder. Messalina, por que, sendo a esposa do imperador Cláudio, passava suas noites nos prostíbulos de Roma? Ser a esposa do imperador era um enorme fardo tedioso. Cláudio, um homem bom, sim, mas tão absorto em seus livros e seus assuntos de estado. O palácio, com toda a sua pompa, por vezes sufocava minha alma jovem e vibrante. Nos prostíbulos encontrava a vida pulsante de Roma em sua essência. Não havia títulos, nem protocolos, apenas a liberdade de ser quem eu queria ser, sem o peso da coroa sobre meus ombros. Ali,
Eu era simplesmente a Lysiska, a loba, e podia experimentar prazeres e emoções que o cerimonial imperial jamais me proporcionaria. Se sentia culpada às vezes por suas ações? Culpada? Nem um pouco, o senso de culpa e uma emoção que pertence aos fracos. Eu não me arrependia de nada. E o que você achou da sua execução? Uma autêntica injustiça. Fui vítima de intrigas e conspirações, tinha inúmeros inimigos e a minha reputação foi distorcida por eles. Imperatriz Messalina, qual foi o seu maior erro? Ter subestimado o poder de Cláudio e seus aliados, deixando imaginar que o meu casamento com Cílio era uma tentativa de golpe de Estado, mas na realidade eu me casei porque eu amava. Cláudio finalmente ordenou a sua execução. Se arrepende de alguma coisa? Arrependimento? Essa é uma emoção para débeis mentais. Eu vivi intensamente, e tudo foi ótimo, sem remorso nenhum. Minha vida foi em meus próprios termos, e nunca pedindo desculpas para ninguém. Qual é o seu legado? Como gostaria de ser lembrada? Como uma mulher que desafiou as expectativas e viveu a vida ao máximo. Que meu nome inspire coragem, ousadia e paixão. Se pudesse voltar no tempo, Imperatriz, faria alguma coisa diferente? Teria sido mais cuidadosa, mais cautelosa em algumas determinadas circunstâncias. Mas, sobre as minhas atitudes, no geral, não mudaria nada. Alguma última palavra para todos aqueles que a julgam? Que eles se preocupem com suas próprias vidas medíocres. Eu vivia a minha como uma deusa. Imperatriz, uma última pergunta, por favor. Com sua experiência de vida, gostaria de deixar uma mensagem ou um conselho às mulheres do Brasil e do mundo do século XXI? Mulheres do mundo todo, aprendam com meus erros. A beleza e o poder são ilusões passageiras, e a busca desenfreada por prazeres carnais e ambições desmedidas leva à ruína. Não se deixe enganar pela falsa sensação de impunidade, o poder corrompe e a justiça, mais cedo ou mais tarde, prevalece. Valorizem a sabedoria, a moderação e a lealdade. Construam relacionamentos sólidos e baseados no respeito mútuo. Não se deixem levar pela vaidade e pela superficialidade, a verdadeira beleza reside na alma e nos valores que cultivamos. Lembrem-se que a história é implacável e que nossos atos ecoam através dos séculos. Que minha tragédia sirva de lição para que vocês trilhem um caminho de virtude e sabedoria, construindo um futuro melhor para si mesmas e para as próximas gerações. Imperatriz, apesar da sua reputação que chegou até nós, e reconhecendo a complexidade do seu tempo e das narrativas que a cercam, quero que saiba que a lembro como uma mulher de força inegável e que estou convencido que esta opinião seja muito comum em todos que conhecem a história de sua vida. Messalina, a memória do passado nos trouxe relatos marcantes sobre você, marcada por desafios e julgamentos severos, mas ao final desta nossa conversa, o que permanece é a imagem de uma mulher que, em seu contexto, viveu com uma determinação e intensidade notável. Seu vigor, mesmo que expresso de maneiras que hoje podemos questionar, é incontestável. E é essa energia que também perdura em nossa memória. Muito obrigado, Imperatriz.
osculum ad omnes.